Olá, sejam bem-vindos novamente aqui ao nosso espaço, ao nosso canal, onde a gente vai falar sobre prevenção oral. Desde o último vídeo até agora, que foi o vídeo de apresentação, passaram-se alguns dias, tem que haver alguma preparação. Eu peço aí um pouco de desculpas também, porque não estou muito habituado a esse tipo de situação, é tudo muito novo para mim também, mas a vontade é grande, então nós vamos seguir hoje aqui iniciar falando sobre um pouquinho sobre anatomia, sobre aspectos de saúde dos dentes e das gengivas, porque é importante a gente conhecer isso para poder compreender o que vamos mostrar a seguir, tá? Bom, então aqui nós temos uma fotografia mostrando dentes e gengivas saudáveis, aspectos normais de saúde gengival, onde não há edema, não há inflamação, né? A gente vê que a gengiva está firme, não existe sangramento, tá? Se a sua gengiva sangra quando você escova, isso é um sinal que você não está bem da gengiva, a sua gengiva está se queixando para você. Ela não fala, ela só responde dessa maneira. Se o seu dente dói com água fria, com um doce, é sinal que ele também está aí com algum probleminha, tá? Então a gente vai falar aqui da normalidade e depois vamos também mostrar as coisas que não são normais, tá? Bom, a gente olha aqui para os dentes, gengivas com uma cor rosa clarinha, sem inchaço, com as papilas, que são esta parte, esse triângulo que existe entre os dentes, íntegro, sem inchaço, sem sangramento. Isso tudo, então, é considerado uma boca saudável, tá? A gente olha para os dentes e não vemos nada aderido a ele, não existe tártaro, não existe cáries, tá? Então, só um exemplo do que é normal. E nós vamos também falar agora um pouquinho sobre a anatomia dental e também do periodonto. A primeira dúvida que pode aparecer aqui é o que é periodonto. Periodonto são todos os tecidos que estão ao redor do dente, tá? Isso engloba a gengiva, que recobre o osso alveolar, que está por baixo da gengiva, e depois os tecidos que unem o dente ao osso, que são os ligamentos periodontais, e os tecidos que unem a gengiva ao dente, que são os ligamentos gengivais. Tá? Então, tudo isso, esse conjunto de tecidos são o periodonto, tá bem? Que já diz peri, se diz periferia, ou seja, ao redor, odonto, dente, tá? Então, isso é mais ou menos o significado da palavra periodonto, tá bem? Bom, vamos avançar aqui. Então, nós temos aqui uma imagem que mostra o dente com os tecidos periodontais e com todo o osso alveolar, com um corte sagital, para que a gente possa visualizar então todos esses tecidos internamente, tá? Então nós vamos começar aqui a ver o dente. Ele está cortado ao meio e mostra suas estruturas internas. Nós vamos ver que existe o que recobrindo a coroa dentária, que é essa parte que fica visível do dente, que chama-se coroa dentária. Revestindo essa parte, existe uma estrutura que se chama esmalte dentário, que é essa parte que simbolizada aqui em azul, que tem essa orientação sobre a segunda camada do dente, que é a dentina, que é essa parte em amarelo, tá bem? E depois, mais internamente, nós temos um espaço vazio, que é preenchido por um tecido, que é um tecido mole também, altamente inervado e vascularizado, que se chama polpa, vulgarmente chamado de nervo. Então, muita gente fala, tive que tirar o nervo do dente. Então, isso quando se vai fazer um tratamento de canal ou uma desvitalização, como se diz aqui em Portugal, é o tratamento, a remoção desse tecido quando ele está doente, tá? Então, esse tecido todo que está aqui é nutrido por artérias e veias que vêm pelo osso, penetram no ápice da raiz, aqui, e vão vascularizar e levar vida para o interior desse tecido, tá? A dentina, que é essa segunda camada aqui, podem observar que isso tem vários
várias linhazinhas que comunicam da superfície da dentina até o interior, até a polpa, de todos os lados. Isso são pequenos canaizinhos chamados de canalículos dentinários que percorrem toda a dentina, tá? E a dentina é um tecido diferente do esmalte, porque o esmalte é muito mineralizado e não tem sensibilidade, tá? A dentina já é um tecido que tem sensibilidade, porque esses canalículos são ligados aqui com a parte interna, ou seja, tudo que acontece é que se você tiver aqui essa gengiva não estiver recobrindo essa raiz, você pode ter uma sensibilidade aqui, quando bate a água fria ou o açúcar, tá bem? E aqui nós vamos ver então a gengiva recobrindo o osso alveolar, que é essa parte que está aqui circundando todo o dente. O dente está alojado numa cavidade no osso que se chama alvéolo dentário, tá? E ele não está totalmente ligado ao osso. Entre o dente e o osso existe um pequeno espaço que é preenchido por fibras que fazem a união do dente com o osso. Essas fibrinhas são chamados ligamentos periodontais, que eu já referi anteriormente. E depois, acima da crista óssea, existe também uma ligação da gengiva com a raiz dentária através de fibras gengivais, que são chamados também ligamentos gengivais, tá? Que fazem então o fechamento, como se fosse um selamento, um lacre aqui em cima, e vai deixar somente uma pequena área onde a gengiva vai estar só encostada ao dente. Esta pequena área vai se chamar sulco gengival. Esse sulco gengival, ele tem uma profundidade normal que pode variar de meio até 3 milímetros de profundidade e existe em redor de todos os dentes, tá? É muito importante esse espaço porque aí, vocês vão ver mais tarde, aí que começa todo o problema da inflamação gengival, tá bem? Então, esses aspectos anatômicos são importantes porque nós vamos falar durante as nossas próximas conversas sobre as doenças. E então vou mencionar muitas vezes esses nomes, e para quem não conhece, acho que é interessante a gente ter essa preparação, tá bem? Vou mostrar um pouquinho aqui uma imagem em detalhe do sulco gengival, para vocês terem uma ideia de como é que é isso. Então, vamos mostrar aqui, a seguir, uma imagem que vai pegar, como se fosse pegar esse quadradinho aqui, tá? Onde vai apanhar um pouquinho da gengiva, um pouquinho do osso, um pouquinho da parte radicular, um pouquinho da coroa, e vamos fazer, essa imagem vai aparecer vista ao microscópio. Tá? Então, para vocês terem uma ideia. Então, aqui nós temos a gengiva, que nós temos um bocadinho da crista alveolar, do osso alveolar, e aqui é o dente. Tá? Então, aqui tem o osso, essas coisinhas aqui, não sei se está bem nítido, são os ligamentos periodontais. Aqui são a área de união da gengiva com a raiz dentária, e aqui é aquela parte que eu falei que fica só encostada ao dente e não tem nenhuma fibra ligando com a raiz do dente, que é a área do sulco gengival, tá? Você pode ver que o interior da gengiva também é altamente vascularizado, tá? Essa parte vermelha que você vê aqui é como se fosse a pele da gengiva. Então a parte externa é bastante espessa, porém a parte interna, aqui, que vai em contato com o dente, que é no interior do sulco gengival, a gente vai observar que é um tecido muito fininho. Ou seja, isso tudo vai ter muita importância quando nós falarmos da doença periodontal. Tá? E vocês vão entender logo, que nós vamos falar na nossa próxima edição. Nós vamos começar a falar de tudo, da principal coisa que pode ameaçar a integridade desses tecidos, que é a chamada placa dental ou placa bacteriana. Essa vocês vão conhecer no nosso próximo vídeo,
que é o inimigo número 1 da saúde oral, tá? Então, até a próxima. Deixe o seu gosto, o seu não gosto, compartilhe com quem você achar que merece e comente. Se tiver dúvidas, deixe lá também nos comentários que a gente vai procurar responder, tá bem? Um abraço, muito obrigado, até a próxima.